Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma monitoria de Direito Constitucional para o terceiro semestre. Eu vou compartilhar a minha tela e já começo as explicações do tema, do material que eu usei, enfim. Bom, vamos lá. Hoje, então, meio que dá uma pausa em Direito Constitucional e a gente começa a tratar de norma processual, que seria, então, uma matéria ali de teoria geral do processo. Então, a gente começou com teoria geral dos direitos fundamentais, depois a gente passou pelos direitos em espécie, remédios constitucionais, e agora a gente vai para as normas processuais, que é uma matéria ali de teoria geral do processo. Então, ontem eu acho que o Thiago Nadur deu a monitoria em jurisdição, como eu disse, a gente dividiu o conteúdo, porque é bastante coisa, então para ficar mais organizado e vocês poderem ter um maior acesso aos conteúdos, dividindo assim, fica mais equânime e uma maior possibilidade de conteúdo a ser tratado com vocês. Então, na monitoria de hoje, a gente vai tratar da norma processual, uma análise bem aprofundada do que é a norma processual, a gente poderia dizer. A disciplina é constitucional e a doutrina que eu usei aqui, uma parte ali, o começo foi dada a Pellegrini e Grinover, e outra parte ali foi do doutrinador Marcos Vinícius, só para vocês terem aí uma noção, se alguém se interessar, são ótimas doutrinas, em especial a teoria geral do processo de Ada Pellegrini e Grinover. Então, vamos lá. Então, o que é o conceito de teoria geral do processo? Para a gente começar, então, essa monitoria. Teoria geral do processo seria o conjunto de normas gerais e principiológicas que vão reger o direito processual. De forma generalizada, pode se aplicar a todos os ramos do processo. Então, veja que não é, por exemplo, processo civil, processo penal, processo trabalhista, não. A gente está traçando uma teoria geral capaz de se aplicar a todos os processos. Tratam-se de princípios básicos de ordenamentos de ordem sumária, que devem ser observados em todos os processos. Por isso é uma teoria geral, porque ela tem aplicação geral, não importa o processo. São bases, pilares que devem ser respeitados no processo, e por isso então é uma teoria geral. Além disso, tanto no processo judicial, né, em processos jurisdicionais, como civil e penal, que são os mais importantes, mas também processos não jurisdicionais, como assim, processos administrativos, então um procedimento ali de apuração em que uma prefeitura está apurando determinada conduta de um funcionário, também é um processo que se aplica a essa teoria geral. Ou seja, em procedimentos em que há o exercício de poder de uma autoridade superior que se aplica a outras partes que participam daquele processo. Teoria geral do processo é isso, bem simples. Então, agora, introduzindo, dando um conceito que é a teoria geral do processo, a gente tem que entender, então, por que surgiu esse ramo do direito, por que a gente tem que estudar isso. A sociedade está intimamente ligada ao direito. Não tem o brocado em latim, ubi societas ib jus, não há sociedade sem o direito. Então, desde quando existiu as primeiras sociedades na antiguidade, a gente já via uma regulação, ainda que tímida, de determinadas relações sociais por leis. Por exemplo, a gente estuda em história do direito a figura da lei de Talião, a lei das 12 tábuas, né? Então, aquela ideia de olho por olho, o Código de Hammurabi, perdão. A gente estuda o Código de Hammurabi, o que o Código de Hammurabi faz naquele, por exemplo, na famosa frase, olho por olho, dente por dente. Ele está regulando
como vai ser a relação social daquelas pessoas em determinados conflitos. Então, ele prevê que esse senso de igualdade, né? Então, se você mata alguém, é justo que a outra pessoa mate a você ou seu filho, ter alguma disposição nesse sentido, nessa mesma ideia de que aquilo que você bate, você vai ser rebatido. Então, o que essas leis desde a antiguidade fazem nessas sociedades e até hoje? O direito regula a vida entre as pessoas, porque é comum a gente ter conflitos, né? Então, a gente vê pela nossa família quem nunca brigou com alguém da família, quem nunca brigou com um amigo, e na vida profissional, na vida de próprio relacionamento com os nossos vizinhos, com qualquer pessoa, é inegável a existência de conflitos, de momentos de discordância. E para esses momentos de discordância, quem vai, em matérias mais sérias, quem vai decidir é o Estado, de modo que ele venha a garantir uma pacificação social. Então, o Estado vem nessa relação da sociedade com o direito para garantir uma pacificação social. Mas o Estado, a gente sabe que ele é uma construção moderna, contemporânea, advindo de processos lentos e históricos para chegar até a formação dos Estados modernos que a gente tem hoje em dia. Nem sempre nas sociedades passadas havia a figura do Estado para solucionar um conflito. Então, por isso é importante a gente ver como essas sociedades, através da história, numa evolução não muito linear, resolviam os seus conflitos. Então, num primeiro momento, a gente tem a ideia da autotutela, a ideia do exercício do direito pelas próprias razões, o exercício do direito pela força. É a ideia de que o mais forte vai vencer. Então, se eu estou frente a uma situação de injustiça, eu mesmo, com as minhas próprias mãos, vou fazer justiça. A ideia de que o mais forte vai vencer, ainda que não seja o mais justo, ainda que não seja o ideal, mas é a lei do mais forte. Eu vou usar das minhas próprias forças, razões, pela qual eu acho certo, e vou tutelar, proteger o meu direito, solucionando aquele conflito. Então, eu vou, sei lá, matar, bater em alguém para garantir o meu direito. Então, as próprias partes, através do uso da força, vão chegar a uma solução para o conflito, seja matando a outra parte ou usando da violência. Então, traz a ideia também um pouco ali do Código de Hammurabi, nessas sociedades mais antigas, mas a autotutela, através do tempo, é presente até hoje em dia. Então, como assim? Em alguns casos, atualmente, é possível a gente falar de autotutela. Então, de eu mesmo proteger o meu direito. A legítima defesa é uma dessas. É a consagração do uso lícito das minhas forças para repelir injusta agressão ao meu direito, né? A violência, a grave ameaça. Então, até hoje tem. Só que, no passado, a autotutela era para qualquer tipo de conflito, sendo lícito ou ilícito a utilização daquela violência. Em síntese, a autotutela, então, é eu, usando da minha própria força, garantir o meu direito. Depois, a gente tem a figura da autocomposição. Autocomposição é, então, quando houver um conflito entre duas partes, ambas entre si vão chegar em um consenso e uma solução consensual para o conflito. Como assim consensual? Então, ali eu não estou falando mais de uso da violência em sobreposição do mais forte. Na autocomposição, eu estou falando de ambas as partes chegarem a um acordo em que está bom para ambas e resolver aquele conflito delas. Então, tem um acordo de vontades. As partes chegam ali a uma solução. Então, vamos supor, eu estou brigando com o meu vizinho por, sei lá, construção de um muro. Como vai se dar essa construção? E a gente se autocompõe, a gente faz um acordo de como a gente vai resolver esse conflito da solução, de como será feito a solução desse conflito, por uma autocomposição entre nós mesmos. Então, tipo assim, a gente fala, eu quero que o muro seja 10 metros mais alto, e ele fala, mas em contrapartida eu quero que ele seja mais, que ele vire à esquerda ali na frente. Então, ambos cederam em alguma parte e chegaram a um mútuo acordo, as partes se autocompõem.
Depois disso, a gente tem a figura, que é recente também, do juízo arbitral. O juízo arbitral, então, quando houver um conflito entre duas partes, eles vão confiar a terceiro, diferente do juiz, do Estado, para resolver aquele conflito deles. É a figura do árbitro. O árbitro, terceiro, imparcial, vai decidir aquele conflito entre aquelas duas pessoas. E a decisão que ele fizer é o que vai valer para aquele conflito. De modo mais formal, no Brasil é presente o juízo arbitral na lei de arbitragem. Então, um conflito, geralmente quando envolve direito disponível, envolve direito de caráter econômico, as partes podem eleger num contrato, na chamada cláusula de arbitragem, que eventual conflito que elas tiverem vai ser resolvido por um juiz arbitral, um terceiro imparcial que elas escolhem de sua confiança para resolver aquele conflito delas. Então, a ideia é de que, havendo um conflito entre duas partes, elas vão eleger um terceiro imparcial para resolver esse conflito. A diferença é que esse terceiro imparcial não é o Estado, não é o juiz, mas sim qualquer pessoa ou órgão de confiança delas. E agora, a última forma de solução de conflito, que é a mais presente na configuração moderna dos estados, né, na configuração do estado que a gente conhece hoje em dia, como, por exemplo, o estado brasileiro, a gente tem a figura da jurisdição. A jurisdição, numa frase bem simples para a gente guardar na cabeça, é o poder de o estado dizer o direito. O estado, o juiz, tem o poder, a legitimação de dizer o direito. Tem o poder de dizer quem está certo e quem está errado, independentemente se as partes concordem com ele ou não. O Estado tem essa soberania, essa preponderância frente à vontade das partes. Como verdadeiro solucionador de conflitos e provedor de uma pacificação social, o Estado vai exercer o seu direito, o seu poder-dever de pacificar as relações sociais e resolver o conflito entre as pessoas. Então, determinar fulano tem razão em face de Beltrano. E para isso acontecer, para eu efetivar isso, que fulano faça determinada ação. O Estado vai, então, resolver os conflitos de forma a se sobrepor à vontade das partes. Ele vai dizer o direito, dizer quem tem razão naquela relação jurídica. A jurisdição nada mais do que é a emanação do poder judiciário. Então, vamos lembrar de uma aulinha básica de teoria geral do Estado, se eu não me engano. A gente tem um Estado brasileiro, né, o Estado brasileiro, para a gente analisar, que pautado na teoria de Montesquieu, o Estado brasileiro, pautado na teoria de Montesquieu, exerce suas funções de maneira tripartite. Então, ele divide em três poderes para o exercício das suas funções. O Estado tem uma função administrativa, exercida pelo Poder Executivo, uma função legislativa, de criar leis, feita pelo Poder Legislativo, e uma função judicial, uma função jurisdicional, que é o Poder Judiciário, que vai julgar as relações jurídicas. A jurisdição nada mais é do que a emanação do Poder Judiciário, no caso do Estado brasileiro, em resolver os conflitos, em aplicar, nos casos concretos, a própria lei criada pelo Legislativo, de modo a regular as situações jurídicas na nossa sociedade, visando, em suma, a pacificação social. Então, para que eu resolva os conflitos e haja uma sociedade em paz. Sim. Então, passando para o próximo tópico, entendendo essas formas de solução de conflito e que é inerente o conflito, a existência de conflitos na sociedade, na convivência entre as pessoas, a gente pode entender, então, mais sobre a norma processual, esse caráter de instrumentalidade que o processo tem. O processo e as normas processuais não são um fim em si mesmo. Ninguém quer a norma processual, ninguém inicia um processo
o Poder Judiciário não inicia os processos porque objetiva o processo, porque o processo é o fim, porque, ou seja, que a pessoa quer o processo e que o fim dela, a intenção dela é o processo. Não. O processo é um instrumento, é um meio pelo qual eu vou chegar ao direito material. O direito material que vai regular as relações jurídicas entre as pessoas. Então, o processo nada mais é do que um meio que eu tenho que percorrer, um instrumento que o operador do direito tem que percorrer para ele poder alcançar o fim, que é a perpetuação, a aplicação do direito material naquela relação jurídica, o direito que regula as relações entre as pessoas. Então, a instrumentalidade do processo é isso, é como se o processo fosse, e na verdade ele é, um instrumento que eu percorro, um instrumento que eu lanço mão para eu poder me valer do direito material, para eu poder aplicá-lo, reconhecê-lo e aplicar em determinada relação jurídica. É o meio pelo qual o processo que eu consigo determinado resultado. Certo? Em uma frase bem simples, é o meio para se garantir determinado direito material. Mas o que é o direito material? Eu já introduzi isso no tópico 3, porque creio que como vocês já tiveram aula, já tem uma noção do que é o direito material, fica mais fácil de entender a instrumentalidade do processo. Mas agora partindo para uma classificação, entendendo o objeto, que é o campo de estudo, e a natureza, que é a essência da norma processual, a gente pode caracterizar ela. Então, o que a doutrina adora fazer, né? Atribuir características próprias e inerentes àquele ramo, àquele campo de estudo. Então, o que são normas jurídicas de direito material frente às normas jurídicas de direito processual? As normas jurídicas de direito material ou objetivo são as normas que criam, extinguem ou modificam relações jurídicas. São normas que vão dizer o direito e os deveres das pessoas. Em forma simples, eles disciplinam as relações jurídicas, criando, extinguindo ou regulando direitos entre as pessoas. Como assim? O Código Civil, por exemplo, o que ele faz praticamente em todo o código, salvo algumas exceções, ele está regulando a relação entre as pessoas, ele está regulando a vida particular das pessoas. Então, ele está criando direitos. O Código Civil não faz isso, por exemplo, nos direitos da personalidade. A gente tem o direito à imagem. Então, ele está criando direitos para as pessoas. Mas também ele está extinguindo direitos. Por exemplo, nos institutos da prescrição que extinguem direitos. Ele também está regulando direitos. Ele está falando, olha, numa relação entre duas pessoas, fulano vai ter direito a X e Beltrano vai ter direito a Y. O Código Civil faz isso, o Código Penal faz isso, então ele disciplina as relações entre as pessoas. O Código de Defesa do Consumidor faz isso. E alguns pontos da Constituição também faz isso. O direito material, então, é a garantia de como vai se dar a relação jurídica entre as pessoas, criando direitos e obrigações para aquelas pessoas. Estão dizendo, em determinada situação, em determinado conflito, alguém tem direito a isso. Por exemplo, as pessoas têm direito a se casar, então estou garantindo um direito material, um direito que trata dessa matéria, que cria, extingue ou regula direitos. Então, por exemplo, no Código Civil, que é o grande exemplo, né? Porque o Código Civil, ele regula, ele cria, ele disciplina direitos materiais a nossa vida inteira, né? Desde quando a gente nasce, então vai classificando a pessoa natural, até quando a gente morre com os direitos de sucessão. Então, o que ele faz no decorrer de todo o código, praticamente, são criar direitos, extingui-los ou regulá-los, os direitos, na vida das pessoas. Então é isso, o direito material é a garantia de direitos e obrigações previstos em lei. Por outro lado, o direito processual ou subjetivo é o conjunto de regras que disciplinam o meio como vai se dar a prestação jurisdicional. Lembra que o Estado, enquanto no seu exercício da jurisdição, ele vai dizer o direito? Essa é a atividade jurisdicional, a atividade do Estado dizer um direito.
Mas para ele dizer esse direito, para ele resolver o conflito entre as pessoas, ele vai ter que se valer de um processo, de um meio próprio e muito bem regulado, porque ele não pode simplesmente sair por aí sem nenhum tipo de controle nacionalismo, então que limita a atuação estatal. Então, o Estado que nós temos atualmente, para garantir a justiça, ele é limitado. Então, essa atividade jurisdicional, dizer o direito, ela é feita de forma regulada em lei, para garantir os limites que ele deve respeitar. O direito processual, então, é o procedimento que eu vou ter que utilizar para chamar a atividade jurisdicional do Estado, para ele aplicar os direitos materiais na minha relação jurídica. Então, por exemplo, se eu tenho um conflito com alguém, ou se eu tenho um direito não reconhecido, e eu quero fazer valer o meu direito, eu tenho um conflito com aquela pessoa, eu tenho um direito frente a ela, mas ela não o materializa, não concretiza. O que eu vou fazer? Eu vou bater nela, usar da autotutela? Não. Às vezes a autocomposição não dá certo, né? Eu tentei fazer um acordo e a pessoa não aceitou. Juiz arbitral ele tem um caráter de exceção. Então, o que me sobra? É me valer do Poder Judiciário e chamar ele para ele falar, olha, Estado, por favor, resolva este problema. De modo que ele vai, então, se usar das normas processuais, que vão limitar a atuação dele, para ele resolver esse problema. Então, o direito processual, ele tem caráter instrumental. Ele é verdadeiro instrumento, meio pelo qual eu vou garantir o direito material em uma relação jurídica. Quando eu tive teoria geral do processo com o Thiago Gomes, ele fazia uma analogia que eu achei bem legal e deixei aqui no material. Ele fala que, por exemplo, quando a gente vai num dentista, por exemplo, tem uma cárie no meu dente. O dentista vai se valer de uma série de instrumentos, que eu não sei o nome, mas sei lá, aquela lixa, uma série de aparelhos, instrumentos, para realizar o procedimento que vai ali curar o meu dente, vai chegar no objetivo. Então, quando eu vou no dentista, qual que é o meu objetivo? Curar o meu dente que está possivelmente comprometido. E ele vai se utilizar dos instrumentos, daquela pazinha, enfim, daqueles inúmeros instrumentos que o dentista possui, dos aparelhos dele, para chegar ao fim, que seria a cura, o tratamento do meu dente. Então, ele faz essa analogia. Para o dentista, são os aparelhos que possibilitam, então, ali, ele exercer o fim dele, que é o cuidado com os dentes. Para o operador do direito, as normas processuais são os procedimentos, os instrumentos, seriam aqueles aparelhos do dentista que vão me permitir, frente ao Estado, garantir, então, que seja aplicado o direito material, que é o fim que eu obtenho quando eu chamo a atividade jurisdicional. Então, as normas processuais têm esse caráter de procedimento, de aparelhos que permitem eu chegar no judiciário e fazer valer o meu direito material, que geralmente criou um direito para mim e eu vou lá exigi-lo frente ao Estado, certo? Partindo para o próximo ponto, vamos então entender o objeto da norma processual. Qual é a matéria? Qual que é o objetivo da norma processual? Por que ela existe? O que ela vem a regular? A norma processual, ela vem a regular, ela vem a disciplinar a prestação jurisdicional, atividade, como vai ser o exercício da atividade de o Estado dizer o direito. Então, a gente pode classificar essas normas em 3 classes diferentes, que são ainda normas processuais. A primeira delas são as normas processuais em sentido estrito, ou seja, são as normas processuais propriamente ditas. Elas são as normas que vão regular os processos judiciais, atribuindo como que vai se dar, de forma geral, os processos no judiciário. Ela vai regular, seria a grosso modo, de forma mais genérico do processo, como que eu vou ter um processo, como vai se dar o processo no Estado brasileiro.
Então, por exemplo, ali a parte geral do Código de Processo Civil traz inúmeros dispositivos que vão regular como vai ser um processo civil no Brasil. Então, ele regula de forma geral, por isso, parte geral, os processos civis brasileiros. Por exemplo, em uma parte, ele determina condições da ação. Então, como para eu entrar com um processo, uma ação no judiciário, quais são essas condições? E daí ele elenca quais são as condições que eu preciso ter para eu poder iniciar um processo. Então, ele está regulando ali naquela parte geral os processos judiciais brasileiros, atribuindo poderes e deveres processuais de como vai se dar aquele processo. Seguindo, a gente também tem as normas de organização judiciária. Pelo seu próprio nome já dá para entender. São as normas que vão regular os diferentes órgãos do judiciário, como que eles vão se organizar. Então, você já deve ter percebido que a gente tem juízes de primeira instância, a gente tem tribunais com desembargadores, a gente tem depois tribunais superiores com ministros, e no ápice de tudo isso, o Supremo Tribunal Federal com os ministros, que são a autoridade máxima do Poder Judiciário. Então, as normas de organização judiciária nada mais do que fazem é regular como esses diferentes órgãos serão organizados. Então, a quantidade de juízes, idade para eles se comporem, também os funcionários que precisam ter, analistas, assessores, dentro daquele órgão do judiciário. Né? Então, dentro do tribunal, a gente tem lá vários funcionários, um regramento próprio. Então, essas normas vão organizar o Poder Judiciário nos seus diferentes órgãos. Bem fácil. E, por fim, tem as normas procedimentais. Procedimentais de procedimentos. Para a gente entender o que são procedimentos, a gente tem que pegar o processo. O processo é o conjunto de atos processuais que vão ocorrer para a gente chegar, então, à efetivação do direito material. Sim? Então, as normas procedimentais vão regular esses atos processuais de forma específica. Ela vai regular como que esses atos processuais deverão adotar procedimentos específicos, formas específicas para acontecer, para eles funcionarem. Então, as normas procedimentais vão regular esses procedimentos específicos que compõem o processo. Como assim? Está muito abstrato. Eu acho que todo mundo tem uma ideia do Instituto da Citação. Então, a citação nada mais é do que eu dar ciência para aquela parte que ela faz parte daquele processo, que tem um processo contra ela. Ele é um ato processual, então ele é um procedimento desse processo. Por ser um procedimento desse processo, tem normas que regulam como que ele vai acontecer. Então, normas que falam como que esse procedimento de citação vai acontecer. No Código de Processo Civil, por exemplo, prevê a hipótese de citação por oficial de justiça, citação por correios e entre outras. Então, nada mais é do que o Código Civil lançando mão de normas procedimentais que vão regulamentar o instituto da citação, o procedimento da citação, o ato processual que compõe esse processo maior da citação. Então, são essas três classes que tratam o objeto da norma processual. E, por fim, aqui nessa classificação do objeto e natureza da norma processual, qual é a natureza da norma processual? Então, sempre quando a gente começa um estudo de um ramo do direito, tem essa questão do direito, da doutrina atribuir, qual a natureza daquelas normas que compõem aquele ramo processual. Para a doutrina, as normas processuais são, em sua maioria, normas de direito público, porque envolvem majoritariamente uma relação com o Estado. Então, lembra, a jurisdição, né, o processo, nada mais é do que o Estado dizendo o direito. Então, o Estado ali é parte central dessa relação. Então, o Estado é o foco, é o principal participante dessa relação jurídica. Então, por isso é um ramo do direito público. Eu não coloquei aqui, porque isso é matéria de teoria geral do direito, mas a gente lembra que tem ramos do direito privado e ramos do direito público. O direito privado é que regula relações eminentemente entre pessoas particulares. Então, por exemplo, entre mim e meu vizinho, nós somos particulares. O ramo do direito público é aquele que regula relações jurídicas entre as pessoas e o Estado. A jurisdição
nada mais é do que o Estado dizendo o direito, uma relação jurídica preponderantemente participa o Estado. Então, é uma relação jurídica, é uma do ramo do direito público. Bem fácil. Por ser ramo do direito público, a grande maioria das normas processuais tem natureza cogente. De novo, essa classificação de, salvo engano, Introdução ao Estudo do Direito, mas vamos lembrar, o que são normas de ordem pública cogente? São normas obrigatórias, então que o cumprimento delas está lá, não é uma opção, eu quero fazer determinado ato nesse processo ou não. Não, eu vou ter que fazer aquilo porque o processo se rege por essa norma, eu não tenho escolha, vou ter que aplicar essa norma processual. Ela é obrigatória, é uma norma. Por que ela tem essa obrigatoriedade? Porque ela é de ordem pública, de interesse social. Então, essas normas cogentes são essa ideia de que o cumprimento dela é obrigatório, porque envolvem um interesse público. O interesse público aqui é manifestado na presença do Estado, né? Os atos do Estado são, em geral, de interesse público. Então, a grande maioria das normas processuais são de cumprimento obrigatório, são normas cogentes. Mas, excepcionalmente, uma minoria dessas normas vão ter natureza dispositiva. O que seria essa natureza dispositiva? A natureza dispositiva ela traz consigo o oposto da cogente. Enquanto a cogente é de uma aplicação obrigatória, a dispositiva eu posso escolher, eu tenho a opção de me valer dela ou não. Eu tenho a opção de, através da minha manifestação de vontade, regular como vai ser o cumprimento de determinado ato processual. Então, as partes podem regular o procedimento em se tratando em direito que admite autocomposição. Então, por exemplo, trouxe o artigo 190 do Código de Processo Civil com a hipótese do negócio jurídico processual. O que é isso? O negócio jurídico processual é a possibilidade de, em determinados casos específicos, as próprias partes daquela relação jurídica elegerem, definirem, estabelecerem como vai se dar determinado ato processual, determinado procedimento dentro daquele processo. Veja que é uma norma dispositiva, eu estou dispondo com a minha vontade como eu vou cumprir aquele ato processual. É uma norma dispositiva e facultativa, porque se eu não fizer esse negócio jurídico processual, a própria lei vai regular especificadamente como vai se dar aquele ato processual. Mas em algumas matérias, geralmente de direito econômico, que envolvem direitos de ordem patrimonial, então pensa num contrato de compra e venda, admite-se que as partes ali manifestem vontade e falam, olha, em um conflito, a gente vai adotar determinado procedimento no processo. A gente só vai aceitar prova pericial nesse processo de compra e venda se a gente tiver um conflito. Isso é um negócio jurídico processual. É uma exceção da regra, que são as normas cogentes. Na grande maioria, as normas processuais são cogentes, de cumprimento obrigatório. Mas, em algumas exceções, elas serão dispositivas, trazendo cumprimento facultativo pelas partes que podem manifestar a vontade de escolher como se dará determinado ato processual. E o exemplo é o artigo 190 do Código de Processo Civil, que traz a hipótese de negócio jurídico processual. Deixa eu só ver se está tudo certo na chamada. E a gente já continua nos tópicos. Está acabando? Então, o quinto tópico vai tratar da eficácia no espaço da norma processual. Então, quais são os limites da norma processual no espaço físico? Essa seria a ideia desse tópico. Os limites da norma processual no espaço físico é dotado do princípio da territorialidade. Valendo-se da soberania, então, dessa ideia de que o Estado brasileiro ele age independentemente dos outros estados e sem a interferência de outros estados, o Estado brasileiro tem soberania, tem prevalência nas suas decisões em território nacional.
A norma processual civil tem aplicabilidade nos limites de todo o território nacional. Então, em todo o território brasileiro, eu vou aplicar a norma processual brasileira, nos limites, então, dos contornos geográficos do Brasil. Não vou aplicar a norma processual brasileira, por exemplo, na Argentina. E o contrário também é verdade. Eu não vou aplicar a norma processual argentina no Brasil, nos limites do território espacial geográfico brasileiro, eu vou aplicar as normas processuais brasileiras, porque aqui elas têm a sua eficácia, elas têm eficácia em território nacional. A LINDB, ela traz algumas exceções, mas não para as normas processuais. As normas processuais, as normas de caráter de instrumento que regulam a atividade jurisdicional, sempre serão aplicadas às normas brasileiras. Então, por exemplo, num processo civil, sempre eu vou ter a aplicação das normas do Código de Processo Civil, da norma brasileira que regula o processo judicial civil no Brasil. Excepcionalmente, em alguns casos, que não é para a norma processual, mas tão somente para o direito material, eu vou aplicar a lei estrangeira. Então, por exemplo, em alguns casos de herança, eu posso, em casos específicos, em que o autor da herança, por exemplo, a LINDB traz essa exceção expressamente, ele tem bens no Brasil, bens em outros países, eventualmente, que ele tenha domicílio em outro país, eu posso aplicar o direito material, o direito que regula aquela herança naquele país no Brasil. Só que o processo que vai correr no judiciário, que vai dividir essa herança, inteiramente vai ter as normas processuais brasileiras. Por que isso, gente? Se a gente lembrar que a jurisdição é o próprio Estado exercendo a sua atividade, o poder judiciário, então não faz sentido ele valer mão de norma de outro país. Em todo o processo judicial, a gente está diante de um Estado soberano, um Estado que age sem dependência dos outros Estados alheios a ele. Então, ele vai aplicar as normas que ele trouxe dentro do ordenamento jurídico pátrio para regularizar esse processo. Então, não tem por que a gente imaginar um processo judicial que vai se reger por leis de outro país, de outro Estado. Excepcionalmente, a LINDB traz, então, na hipótese de direito material, que é o direito que cria, extingue e modifica relações jurídicas, a possibilidade de aplicação da norma de outros estados referente ao direito material que está sendo discutido naquele processo. Mas o processo, conjunto de atos processuais, inteiramente será disposto pela lei brasileira. Entendendo a eficácia no espaço, então, o princípio da territorialidade nos processos judiciais que correm no Brasil, eu vou aplicar a lei brasileira. Então, vamos partir para o sexto tópico, que é a eficácia no tempo. Então, a eficácia no tempo visa definir, a partir da publicação de uma nova lei, os seus efeitos. Então, por exemplo, publicou uma nova lei no Congresso, no Código de Processo Civil, e agora eu vou aplicar nos processos que já aconteceram, vou aplicar nos novos processos. Como que vai ser essa transição? Então, qual é a eficácia no tempo das normas processuais? Como que elas vão produzir os seus efeitos de acordo com o tempo, de acordo com se ela já aconteceu, se ela ainda não aconteceu, se ela vai acontecer. Como regra geral, para a gente guardar, a norma processual segue o brocado em latim, tempus regis actum. A lei do tempo rege o ato. Como assim? Esse é o sistema adotado no Brasil, especialmente no artigo 14 do Código de Processo Civil, em que ele preza por um isolamento dos atos processuais. Então, considerando o processo, então, esse instrumento que eu vou me valer para regular a atividade jurisdicional, regular a jurisdição, eu vou isolar esse conjunto de atos processuais que o compõem, para fazer uma análise de cada um deles e determinar se a nova lei vai atingir esses atos ou não. Então, para ficar
compreensível, como assim a lei do tempo rege o ato, a gente pode traçar 3 diferentes hipóteses quanto à aplicação da lei nova. Então, a premissa da eficácia no tempo é a seguinte: o Congresso Nacional publicou uma lei nova e eu quero saber como serão os efeitos dela, se ela vai atingir processos passados, se ela vai atingir somente processos futuros, ou então processos que estão acontecendo. É entender isso, a eficácia dela no tempo. Como regra geral, a lei do tempo, que seria o agora, vai reger o ato que está acontecendo. Então, para a gente entender isso de forma clara, a gente pode dividir em 3 momentos, porque daí a gente vislumbra pragmaticamente como isso ocorre. A gente pode entender nos novos processos. Então, os processos novos que vão iniciar-se após a publicação e a eficácia daquela nova lei. Os processos novos vão ser totalmente regulados e atingidos por essa lei nova que se deu. Então, por exemplo, no dia 20 de janeiro foi publicado e já passou o tempo, né, de vacatio legis, tudo mais, a lei está apta e ela está produzindo seus efeitos a partir do dia 20 de janeiro. Vamos supor que eu comece um processo, por exemplo, no dia 30 de janeiro. Esse processo iniciado no dia 30 de janeiro vai totalmente ser regulado por essa lei nova. Essa lei nova vai atingi-lo completamente, porque ele se deu após a sua eficácia, após a sua publicação e os seus devidos efeitos que são vistos. Então, aquela lei nova vai se aplicar totalmente naquele ato, naquele processo, porque a lei do tempo rege o ato. No tempo que eu ajuizei, que eu iniciei aquele processo, essa lei estava valendo. Então, ela vai reger aquele ato. Bem simples. E nos processos encerrados? Então, pegando essa mesma lei que a partir do dia 20 de janeiro começou a produzir esses efeitos, essa norma processual, e os processos que já aconteceram? Os processos que já aconteceram, eu não vou poder alcançá-los. Então, eles já aconteceram, já foram concluídos e estão encerrados. A ideia é de que eu não vou retroagir essa lei processual nova para atingir aqueles atos que já aconteceram, aqueles processos que já aconteceram. Até porque não tem sentido. Imagina, eu ter que reabrir um processo porque surgiu uma lei nova dispondo que os processos vão se dar de um formato diferente. Não traria uma segurança jurídica para as pessoas. Eu teria que ficar toda hora revivendo, reabrindo processos pretéritos, passados. Então, isso não faz sentido. Para os processos encerrados, a lei nova não os irá alcançar. Mas e agora, a que mais gera dúvida? E os processos em curso? Os processos que estão acontecendo? Então, por exemplo, eu comecei um processo judicial no dia 15 de janeiro. E no dia 20, a Lei X, com várias normas processuais, começou a produzir seus efeitos plenos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei nova, eu vou aplicar a lei antiga, porque esse processo judiciário que ainda está em curso, que ainda está acontecendo, se iniciou na lei antiga? Bom, de maior controvérsia e a corrente majoritária na doutrina é que deve haver um isolamento dos atos processuais. Como assim? Eu devo olhar para aquele processo e considerar isoladamente os atos que o compõem. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe do dia 20, publicou uma lei nova e eu iniciei um processo no dia 15. Os atos que eu já realizei ali entre o dia 15 e o dia 20, que já foram devidamente concluídos, eles serão preservados por essa lei anterior. Então, o jeito que eles aconteceram, eles são ok, porque eles foram realizados de acordo com a norma anterior. Então, por exemplo, a forma com que aquela ação tinha que ser ajuizada, por exemplo, o modelo da petição que tinha que ser seguido, aquela que era regulado por aquela norma anterior, por ela foi regulado, porque naquele tempo ela era aquela norma que o regulava, então ele vai ser preservado. A lei nova, se ela alterar a forma, o modelo daquela petição, daquele documento, ele não vai poder atingir aquele ato processual, porque ele já aconteceu. Então, nos processos em curso,
os atos processuais que já foram realizados, eu não vou atingi-los, eu vou deixá-los preservados. Mas e os processos e os atos processuais pendentes? Então, aqueles que vão acontecer e se estendendo, e eles eventualmente os futuros, os que vão acontecer, porque um processo judicial demora cerca de anos, né? Então, e esses dois, esses que estão ali na pendência de acontecer, e os futuros atos processuais que terão que ser realizados naquele processo judicial. Bom, então, pela teoria do isolamento dos atos processuais, corrente majoritária da doutrina e no artigo 14 do Código de Processo Civil, para esses atos pendentes e futuros, eu vou aplicar a lei nova. Então, no exemplo da ação que eu iniciei no dia 15 e no dia 20 saiu lei nova com norma processual regulando aquele processo, para os novos conjuntos de atos processuais nesse processo, eu vou aplicar a lei nova. Para os atos processuais futuros e presentes que estão acontecendo, vão ser regulados pela lei nova. A lei do tempo, que é a lei nova, vai reger esses atos. Ela só não vai alcançar a lei nova, então, os atos passados, os atos processuais já devidamente concluídos. Até porque é uma questão de lógica. Por que eu vou mexer com algo, mexer com o que está quieto, mexer com algo que já se consumou? Não faz sentido. A lei do tempo rege o ato e ela só alcança os atos pendentes de acontecer e os futuros. É isso. Então, pelo isolamento dos atos processuais, a gente vai pegar um processo e vai isolar o número de atos que os compõem. Os atos já realizados na lei antiga, por ela vai ser regulado e eles são preservados. Os atos pendentes que estão ali acontecendo e os novos vão ser regulados pela nova lei que traz normas processuais novas. Em síntese, é isso. E partindo para o último tópico, se eu não me engano, e já acabando a nossa monitoria, está quase dando 1 hora, é a interpretação da lei processual, da norma processual. Então, o que é a interpretação da lei processual? A interpretação, sinônimo de hermenêutica, nada mais é do que a atividade do operador do direito em definir os limites e a extensão de determinada norma. É falar, olha, ela significa X e ela se estende até Y. É definir, então, o significado, a significação daquela norma e a extensão, os seus limites de aplicação. Para a gente, então, poder definir o seu significado e os seus limites de aplicação, a doutrina, como sempre, trouxe classificações e métodos próprios de interpretação. Essa matéria talvez seja um pouco familiar, que, salvo engano, também essa parte de interpretação da norma faz parte de teoria geral do direito ou introdução ao estudo do direito, que, salvo engano, a gente tem lá no primeiro semestre ou segundo semestre, no comecinho do curso, aquela matéria que às vezes a gente fica meio perdido, mas talvez vocês reconheçam alguns desses institutos por conta disso. Então, a primeira classificação, o primeiro método para a gente interpretar a lei processual se diz aos meios que eu vou fazer isso. Os métodos que eu vou empreender para eu interpretar a norma processual. O primeiro deles é a interpretação gramatical ou literal. Pela própria significação da palavra, dá para a gente entender. Gramatical, literal. Eu vou interpretar através da gramática brasileira, da língua portuguesa, das palavras escritas, o que está escrito naquele texto, a mensagem que aquele texto quer passar. É analisar, por exemplo, palavra por palavra, se valendo dos elementos gramaticais da língua portuguesa. Então, essa interpretação a gente faz quase que diariamente. É quando você pega o seu código, o seu vadimeco, abre a lei e lê o artigo X, o artigo 100, qualquer artigo que você lê, você está se empreendendo da interpretação, da gramática, para entender aquele artigo.
bem simples. Outro método é a interpretação sistemática. Então, algo como se fosse um sistema. A doutrina moderna tem a ideia de que o direito é um só, o direito é um grande sistema. E até a grade de vocês, né, tem essa ideia de uma coisa só. Na ideia de que não há inúmeros ramos do direito, e sim um único direito que se divide em vários ramos para tratar, mas no fim eles são um direito de um Estado, considerando o direito como um todo. Então, considerando esse direito como um todo, como um grande sistema uniforme, a interpretação sistemática vai harmonizar esse sistema. Então, eu não vou ler, para eu interpretar a determinada vontade daquela lei, eu não vou ler só o artigo X, eu não vou ler só o artigo 2º do Código Civil. Não, o artigo 2º do Código Civil vai ser interpretado como os demais artigos do Código Civil, como os demais artigos daquele sistema, para eu garantir uma interpretação que leve em conta a harmonia daquele sistema como um todo. Considerando que aquele sistema é um todo harmônico, um só, então aquela interpretação vai considerar a harmonia daquele artigo específico com todos os demais. Ele vai considerar o todo, e em especial as normas constitucionais. Então, a gente tem até aquela ideia de interpretação conforme a Constituição de determinado dispositivo. Então, geralmente que as leis infraconstitucionais, por exemplo, o Código Civil, tem uma interpretação em consonância, em congruência com a Constituição. Então, é considerar o direito como um só e analisar a interpretação de vários artigos em conjunto para chegar numa interpretação harmônica que não se conflita uma com a outra. Sim. O terceiro método seria o método teleológico ou finalístico, que nada mais é do que entender naquela interpretação a finalidade, o objetivo social na criação daquela lei. É se perguntar, poxa, por que o legislador criou essa lei? O que ele queria alcançar? Porque o legislador não cria uma lei por criar, eu acordei hoje querendo criar um marco legal das startups. Não. Ele cria essa lei porque ele quer alcançar determinado objetivo em sociedade. Então, a interpretação teleológica ou finalística visa entender qual é esse fim que ele quis chegar quando ele publicou aquela lei. E, por último, o último método de interpretação seria a interpretação histórica. É entender o momento histórico de criação daquela lei para eu poder possivelmente interpretar como ela queria resolver aquela situação naquele momento. É analisar, por exemplo, o momento em que estava situado o legislador brasileiro e o motivou para discutir e criar aquela lei. Então, por exemplo, uma lei criada no século passado, por exemplo, na ditadura militar, se ela for recepcionada, enfim, na Constituição atual, é inegável que ela teve um momento histórico especial que viveu aquela sociedade e que motivou a sua criação. Então, é entender aquele momento histórico e, possivelmente, a motivação que era, de acordo com aquele momento histórico, a criação daquela lei e confrontá-lo com o momento atual, para dar uma interpretação mais harmônica daquela lei. E, por último, o último tópico seria na interpretação quanto ao resultado da lei. Então, qual é o resultado, o saldo da minha interpretação? Pode haver uma interpretação extensiva. Como assim? Ao ler determinado artigo, ao tentar entender a sua finalidade, ao tentar comparar com o seu momento histórico de criação, eu posso perceber que eu tenho uma interpretação extensiva. A interpretação extensiva diz que o limite a extensão daquela aplicação daquele artigo é maior do que aquilo que ele está escrito. É como se eu estendesse as hipóteses de aplicação daquele artigo, porque ele diz menos do que a sua extensão, mas a sua interpretação permite ampliar a sua extensão e falar, olha, a aplicação desse artigo é maior do que aquilo que ele está dizendo. Mas, a contrário senso, eu posso ter um resultado restritivo e falar,
esse artigo, na sua aplicação nas relações jurídicas, deve ter uma limitação ao seu conteúdo, de modo a dizer menos do que previsto no seu texto. Então, o alcance dessa norma é menor do que aquilo que está previsto no seu próprio texto. E a interpretação declarativa é falar, olha, os limites, o alcance desse artigo é exatamente aquele que decorre da sua interpretação. A norma, o alcance daquela norma é exatamente aquilo que está escrito no seu texto. E acabou a aula de hoje, 1h certinho. Esse foi, então, uma revisão dos principais tópicos da norma processual. Eu já disponibilizei esse material no grupo que a gente tem. O Matheus, salvo engano, ele criou um drive. E nesse drive, então, ele pega todos os materiais que os monitores fazem e coloca nele. Então, como eu coloquei no grupo, depois ele vai colocar no drive, então vocês têm acesso a isso. Se não tiver, se tiver algum problema com o drive ou com o grupo, pode me mandar mensagem. Obrigado por quem assistir depois dessa aula. Se tiver qualquer dúvida de direito constitucional, de teoria geral do processo, ou eventualmente de qualquer outra matéria, pode me mandar mensagem no meu WhatsApp, no grupo da monitoria, no meu Instagram. Não tem meu número? Pesquisa meu nome no Instagram que você vai ver lá. Pode me mandar mensagem, que a intenção da monitoria é essa, a gente estar à disposição e ajudar aos alunos. Então, principalmente, pode mandar dúvidas sobre direito constitucional, mas estou com dúvida em outra matéria, de outro ano que eu estava estudando, pode mandar que eu vou tentar ao máximo que eu conseguir auxiliá-los. É isso, obrigado por quem assistiu até aqui. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição. E até a próxima monitoria semana que vem.